levar à extinção do processo. A decisão agravada está amparada em sólidos fundamentos, na certidão técnica da Secretaria e nos princípios processuais vigentes. As alegadas irregularidades foram devidamente esclarecidas, como dificuldades operacionais, e o pagamento das custas foi efetivado sem demonstração de prejuízo concreto. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, decisão de primeiro grau mantida integralmente. Assim como voto, presidente, e submeto aos meus pares. Muito obrigado, desembargador Djalma. Cláudio. Acompanho o relator, excelência. Eu também já havia votado provisoriamente, acompanhando o relator. Só gostaria que Vossa Excelência me esclarecesse uma coisinha. Já acompanhei Vossa Excelência. O doutor falou que há um procedimento no CNJ. Pertinente aqui a esse problema da retirada, você sabe esclarecer o procedimento é esse? Não, doutor, qual é o procedimento que encontra-se no CNJ? Porque eu também não... Corregedoria. A respeito de quê? Foi da retirada das vias, né? Ok. Tá bom, esclareceu. Obrigado. O resultado fica proclamado de forma unânime. Na sequência de ordem da presidência, faço pregando o processo número 282, agravo de instrumento número 30.17.81.7.13.2025, agravante Rodolfo Licurgo Tertulino de Oliveira e outros, advogado doutor Rodolfo de Oliveira, agravado Banco do Nordeste do Brasil S.A., relator ao desembargador Djalma Teixeira Benavides. A parte agravante solicitou a sustentação oral. Acho que é em causa própria, não, doutor? Isso, excelência. O julgamento do eminente desembargador Djalma te favorece. Perfeito. Você dispensa a leitura do relatório da sustentação? Sim. Desembargador. Bom, presidente, obrigado. Ementa, né? Eu vou ler a ementa. Direito processual civil, agravo de instrumento, cumprimento de sentença de honorários advocatícios, descumprimento de decisão de tribunal, aplicação de penalidades por inadimplemento, impossibilidade de rediscussão de matéria transitada em julgada, recurso provido. É assim como voto, presidente. Foi não. Desembargador André. Não. Aqui está. Eu ainda estou engateando aqui na presidência do meu colega Vlad. Desembargador Cláudio. Acompanho o eminente relator. Também já votei com o relator, com o resultado conhecido e provido. Unanimidade. Obrigado, excelência. Obrigado. Saúdo Vossa Excelência. Obrigado, doutor Djalma. Bom dia a todos. Passando, então, de ordem da presidência, às sustentações orais virtuais, faço pregão do processo número 21, apelação cível número 0050-456-24-2020. Ambas as partes recorreram. Autora Maria Ana de Jesus, réu, Banco Itaú Consignado S.A., advogado Dr. Reginaldo Márcio Alecrim Moitinho, relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte ressolicitou a sustentação oral. Olá, doutor Reginaldo, tudo bem? Olá, tudo bem? Excelente. O Reginaldo não estou enxergando. Bom dia, Excelência. O senhor me Doutor ouve bem? Reginaldo, Vossa Excelência, pelo meu voto, foi vencedor. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório da sustentação oral? Dispensa, Excelência, a leitura. Eu estou pelo réu, pelo Itaú. É isso mesmo. Perfeito. Vou proclamar o resultado, já houve votação provisória, acompanhando o voto. Dou provimento ao recurso, ser posto pela ré. Nego provimento ao recurso da parte autora. Nos termos do voto, o cara proclama. Confirma o voto? Confirmo o voto provisório, acompanhando sua relatoria, presidente. André. É o 21. A Excelência já tinha votado provisoriamente.
Senhor presidente, ratifico o voto do Osório e acompanho o voto de Vossa Excelência. Fica proclamado de forma unânime. Obrigado, doutor. Obrigado, excelências. Um abraço a todos. Não, é isso que eu tenho razão. Então, certidão legal, não tem nenhuma normalidade. Olha quando você tira. Processo. Que é curioso. Sim, mano. Processo número 26. Processo número 26, apelação civil número 000484629/2011. Apelante Manuel Eloy Leitão de Castro e outros. Advogado Dr. Adriano Rodrigues Fonseca. Apelado Usina Gomes S.A. Relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Dr. Adriano Rodrigues. Dr. Adriano Rodrigues Fonseca, ausente. Muito obrigado, doutor, pela sua ausência. Recurso foi desprovido, já voto provisório. Vossas Excelências mantêm o voto? Voto. Mantém, Excelência, acompanho o eminente relator. Voto provisório confirmado, acompanhando sua relatoria. Muito obrigado.
O resultado fica proclamado. Processo número 61. Apelação civil número 020-376849-2024. Apelante. Ambiental Crato, concessionária de saneamento SPE-SA. Advogada, doutora Gisélia Dantas. Apelado, José Ferraz de Alencar Filho. Relator, desembargador Francisco Bezerra. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Doutora Gisélia Dantas. Doutora Gisélia Dantas da Silva. Ausente. O recurso foi desprovido. Desembargador André. Com o relator. Desembargador Djalma. Pronto. Eu reafirmo o voto provisório acompanhando sua relatoria, presidente. O resultado fica proclamado, forma unânime. De Vossa Excelência, encerrou. Oi? Não tem, não. Tem dois ainda, Processo. Marinho. Foi sem sustentação. Foi sem sustentação. Já foi. Já foi. Processo número 143, apelação civil número 0200-76098-2024. Apelante, Raimundo Bezerra da Silva. Apelado, Banco Itaú Consignado S.A. Advogado, Dr. Marlon Gonçalves Sanches. Relator, desembargador Cláudio Pessoa. A parte apelada solicitou a sustentação oral. Dr. Marlon. Bom dia, boa tarde, excelências. Doutor. Falo pelo Banco Apelado, Banco Itaú. Doutor Marlon, Vossa Excelência, que no caso foi vencedor. Dispensa a leitura do relatório de sustentação? Sim, excelência, perfeitamente. Foi não. Muito obrigado. Desembargador Djalma. Ah, não. Desembargador Cláudio. Depois foi conhecido de desprovido. Excelência, o 143. 143. Só um instante, excelência. Eu acompanhei Vossa Excelência, desembargador André. Voltamos só ler aqui a emenda, então. Emenda à apelação civil, ação anulatória de débito com danos materiais e morais, empréstimo consignado, sentença de improcedência dos pedidos autorais, pretensão de reforma, perícia grafotécnica, inovação recursal, regularidade do negócio jurídico, objurgado, recurso conhecido e não provido, sentença mantida. Como voto, excelência? Eu já acompanhei Vossa Excelência, desembargador André. Claramente, Vossa Excelência já acompanhou. Ratifico o voto provisório acompanhando o eminente relator, presidente. Obrigado. Conhecido de desprovido, forma unânime. Eu agradeço, excelência. Excelente final de sessão a todos. Obrigado. Obrigado, doutor. Na sequência, faço pregão do processo número 151, agravo interno número 30.13.877.40/2025. Agravante, Washington Lima de Mello, advogada, doutora Aline Quadros Guerreiro. Agravado, Ednardo Lima de Mello e outros. Relator, desembargador Cláudio Pessoa. A parte agravante solicitou a sustentação oral. Doutora Aline. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, não estamos lhe vendo, doutora, só ouvindo. Pronto, tá certo? Só um instante. O regimento. Bom, o problema aqui é agravo interno. Desembargadores, colegas, que a Câmara não tem admitido sustentação oral em regimento em agravo interno. Pergunta ao desembargador André. Acompanho o eminente relator, presidente da Câmara. Desembargador Djalma. Também acompanho a sua decisão, presidente. Desembargador Cláudio. Acompanho Vossa Excelência. Também, doutor, infelizmente, não comporta sustentação oral nesse tipo de julgamento, regimentalmente falando. Ok? Eu vou voltar a palavra ao eminente relator, doutor Cláudio. Excelência, eu já lancei meu voto, vou apenas me limitar à emenda. Agravo interno, em agravo de instrumento, direito processual civil, insurgência recursal, objurgando decisão monocrática a de quem que julgou o agravo de instrumento inadmissível,
despacho ACO em conteúdo decisório, recurso conhecido e desprovido. Sem conteúdo decisório, desculpa. Recurso conhecido e desprovido. É como voto, Excelência. Pois não. Eu acompanho Sua Excelência, o relator, desembargador André. Acompanho o eminente relator, ratifico o voto provisório. Conhecido e desprovido, unânime. Muito obrigado, doutora. Ok, excelência, obrigada. Processo número 169, agravo de instrumento número 3019-640-22-2025. Agravante: Tácito Guimarães de Carvalho, advogado, Dr. Rafael Lopes do Amaral. Agravado: José Fábio Costa Ribeiro Teixeira e outro. Relator: desembargador Cláudio Pessoa. A parte agravante solicitou a sustentação oral. Olá, boa tarde, doutor Rafael. Doutor Rafael, Boa tarde. Dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. A excelência tem a palavra por 15 minutos. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador, relator e presidente, doutor Francisco Bezerra Cavalcante, ilustríssima senhora secretária, membro do Ministério Público, nobres colegas advogados, prezados servidores do tribunal. Aborda-se aqui o caso de uma ação de indenização proposta por Kelly Zamara Cavalcante e José Fábio Costa Ribeiro em desfavor do meu cliente, Tácito Guimarães de Carvalho, no qual se discutiu a responsabilidade civil do vendedor por supostos vícios ocultos de imóvel adquirido em 21 de maio de 2007, atingido por uma inundação que afligiu toda a cidade de Sobral no ano de 2009, precisamente 21 de abril. O autor da ação pediu a indenização e a declaração da responsabilidade do meu cliente, o que não foi concedido, em primeira instância, por falta de prova pericial e por se reputar a enchente, a dimensão da enchente, a exclusão da responsabilidade do meu cliente. Essa decisão ela foi modificada no Tribunal de Justiça, que reconheceu a existência dos vícios redibitórios e ainda condenou o meu cliente a danos materiais e morais, né? Esse julgamento ele foi feito todinho sem realização de prova pericial sobre o imóvel e o título executivo foi constituído, então, após o julgamento do tribunal. Entramos já na fase de cumprimento, entramos com uma impugnação, cumprimento de sentença, alegando que houve vícios idênticos aos do cabimento da ação rescisória, decorrente do julgamento realizado sem prova técnica e um julgamento antecipado da lide realizado sem prova técnica, que foi o argumento central, digamos, de rescindibilidade do título, que foi constituído sem prova necessária, né? E aí, por isso, se acionou a pessoa indevida e também se deixou de citar a parte verdadeiramente responsável pelos danos que seria a vendedora do imóvel, né? E não o meu cliente que não vendeu o imóvel. Aí o juiz, então, rejeitou o cabimento dessas alegações, disse que isso era matéria que se discutia na fase de conhecimento e não acatou a reabertura do caso mediante a denúncia de que o título teria sido constituído sem prova necessária e mediante um julgamento antecipado que cerceou a defesa, certo? E aí, o que se alega? Que isso é matéria, inclusive, de rescindibilidade pela rescisória e que isso pode ser alegado na impugnação do cumprimento de sentença. Por quê? Porque é uma matéria estritamente de direito, a prova já está toda nos autos, nós estamos dentro do prazo bienal da ação rescisória e também as matérias alegadas são as mesmas do artigo 525. Então, há coincidência temática entre o que se poderia decidir na ação rescisória e o que se pode decidir em impugnação do cumprimento de sentença, já tendo o STJ dito que não se tem necessidade de estender a demora da solução da lide quando uma via alternativa idônea possa dar solução
adequada ao caso, como é, por exemplo, a impugnação do cumprimento de sentença, que nos próprios autos pode resolver toda a questão jurídica, estritamente jurídica, posta à apreciação, sem nenhum tipo de dilação probatória. E aí, além do desprezo com relação à possibilidade de se conhecer da nulidade da formação de um título sem prova necessária alegada por mim, o juiz também convalidou, homologou a execução e a continuidade da execução sem data precisa do trânsito em julgado, que dá ao título uma incerteza que o inabilita a ser executado. Então, nós temos aí uma indeterminação temporal que devia constar expressamente do título e não consta, o que impede a sua execução por falta de certeza, né? Também houve, e o que é uma das teses mais relevantes do caso, a inclusão de ofício pelo juiz de juros e correção monetária já na fase de cumprimento de sentença, quando o próprio título, se formos consultar os autos, quando o próprio título não menciona nada a respeito, ou seja, a sentença final e o que transitou em julgado não incluiu os critérios de correção e atualização monetária e juros de mora da ação. Também, digamos assim, incidindo na mesma proibição, que é exatamente essa questão de não se poder inovar em fase de liquidação de sentença, ou seja, nós temos que render obediência à coisa julgada e ao título formado, especialmente o dispositivo da decisão, que não constou nenhum tipo de juros e correção monetária que foram incluídos ex officio a pedido da parte já na fase de cumprimento de sentença, também houve a acumulação indevida pela parte contrária e deferida pelo juiz do bis in idem representado pela acumulação do IPCA-E e da Selic, quando a Selic, na verdade, já comporta correção monetária dentro do próprio índice. Então, a jurisprudência já é pacífica no sentido de que, quando se aplica a Selic, se aplica tão somente a Selic e não se cumula essa aplicação qualquer índice de correção monetária, né? E, por fim, Excelência, o que é também grave é que, por conta dessas alegações lá de rescindibilidade, de inovação na fase de execução, de inclusão proibida ex officio de juros e correção, acumulação, bis in idem, e também pela ausência de deferimento motivado pelo juiz do pedido de suspensão da execução que foi feito em primeira instância, ou seja, pediu-se primeiro, assim, antes que se abrisse o processo, que se oportunizasse às partes um acordo e que, para isso, fosse suspenso o processo. E aí, nesse caso, o juiz simplesmente indeferiu imotivadamente a suspensão do processo, conspirando, digamos, contra a previsão do artigo 313.2 do CPC, a possibilidade, digamos, viável de autocomposição entre as partes e a eficiência do processo, deflagrando ele, em razão disso, atos coercitivos desnecessários que poderão, conforme for, acarretar retrabalho se for reconhecida a nulidade dos atos executórios, como se alega, né? Então, por que se alegou isso? A impossibilidade de constituir um título válido sem julgamento precedido de prova pericial necessária. O fato de que isso pode ser alegado em cumprimento de sentença a título de rescindibilidade pela identidade temática dos dois institutos, ação rescisória e cumprimento de sentença, pelo indeferimento imotivado da suspensão processual para efeito de autocomposição e pela inovação feita pelo juiz de ofício na fase de cumprimento de sentença, com relação à inclusão de índice de juro e correção e de bis in idem referente à aplicação indevida da Selic acumulada com o IPCA-E, o juiz, diante de tais alegações, inclusive respaldadas por jurisprudência das Cortes Superiores e local,
o juiz ainda puniu meu cliente com a penalidade de litigância de má-fé. E aí cabe arguir que a litigância de má-fé ela é, digamos assim, uma penalidade aflitiva, né? Que tem também um aspecto simbólico muito negativo e que deve ser, digamos, evitado pelos juízes, né? Deve ser aplicado com parcimônia, uma vez que para a configuração da litigância de má-fé, a aplicação da sanção, você tem que ter a demonstração de um dolo consciente, intencional, abusivo, e não o mero inconformismo jurídico decorrente e o consequente exercício regular do direito de defesa sob pena de violação do direito de ação constitucional e do acesso e inafastabilidade da jurisdição. Então, assim, se há necessidade de prova inequívoca de má-fé, de abuso, fraude ou manipulação maliciosa do processo, no caso não se tem a não ser o direito de ação e a vinculação desse ao constitucional direito de inafastabilidade da jurisdição. E aí o que é que se pede ao final? Que se conheça do agravo e se dê provimento a ele, para que ele admita a discussão da nulidade do título, fundado no artigo 521, parágrafo 1º, 1 e 7 do CPC, cumulado com o artigo 966 do CPC e as causas de rescisão do julgado. Reconhecer o indeferimento imotivado da suspensão do processo para efeito de autocomposição nos termos do artigo 313, inciso 2 do CPC, proibir taxativamente, expressamente, a possibilidade de inovação na fase de execução, para incluir novos critérios não mencionados no título de juros e correção monetárias, declarar a inexistência de expressa data de trânsito em julgado e afastar o bis in idem decorrente da aplicação indevida da Selic acumulada com o IPCA-E. E, diante de tudo isso, e por isso, também reconhecer o exercício legítimo do direito de ação do meu cliente e afastar do caso a multa por litigância de má-fé. Então, eu creio ter esclarecido a contento a causa, e o que vale a pena destacar nesse caso é que, digamos, é princípio assente, né, que se compartilha na comunidade judiciária, o privilégio que se deva dar, não só ao processo bem instruído, mas ao processo que foi, digamos, instruído em primeira instância. E de que essa modificação do julgado ocorrida no tribunal, ela desprestigia um fato notório, que foi uma inundação ocorrida em 2009, em Sobral, a verdadeira causa dos danos que aconteceram só depois no imóvel, a partir da inundação, e não, digamos, por uma conduta que já estivesse praticada pelo meu cliente ou pelo vendedor construtor do imóvel, já à época da construção. Então, não existe vício redibitório no caso, houve um desprestígio da sentença de primeiro grau, o meu cliente teve a proteção do judiciário em primeiro grau, tendo a ação sido julgada improcedente, e só foi modificado no tribunal, que também negligenciou todas as alegações feitas a respeito de matéria de ofício com relação à nulidade do julgamento antecipado da lide feito sem perícia necessária. Certo? Então, houve uma negligência do tribunal, uma reversão do resultado da lide, assim, absolutamente inacreditável, né? E se pede, então, com a necessária e justa venda desse egrégio colegiado, que o agravo seja provido nos termos requeridos. Agradeço a atenção e peço deferimento à Corte. Doutor, muito obrigado. Doutor, o eminente relator está internamente aqui solicitando o adiamento desses autos para a próxima sessão. Ok? Exatamente, Excelência. Então, Vossa Excelência já fica deferido, né, para a próxima sessão, e Vossa Excelência já fica intimado. Ok? Aí com possibilidade de modificação do voto. Excelência, eu prestigiando. Nós não podemos indicar. Não, eu estou só dizendo, só registrar. Diante da sustentação oral, eu vou reanalisar a matéria. Pronto, só isso. Certo.
Vai Então tá, indicar o que ele vai fazer, eu não tenho como fazer. Infelizmente, me perdoe, tá? Tá, muito obrigado, Excelência. Tá bom, fica para a próxima, Vossa Excelência já fica intimado, viu? E qual é a data? Próxima semana, Dia terça-feira. 9. Dia 9. Terça-feira próxima, viu? Tá, obrigado. Dando continuidade, faço pregando o processo número 196, apelação civil número 020-1669-20-2024. Apelante Francisco Barros de Souza, apelado Banco Pan S.A. Advogado, Dr. Rafael dos Santos Campos, Dr. Dimas Eduardo de Vasconcelos, doutora Daniele Silva do Nascimento, Dr. William Ribeiro Salvador de Andrade. Relator, desembargador Cláudio Pessoa, a parte apelada solicitou a sustentação oral. Quem é Os advogados anunciados? 186. 96. Tem nenhum? Os advogados anunciados, Dr. Rafael Campos, Dr. Dimas Vasconcelos, Daniele Nascimento, William Andrade, ausentes. Bom, o recurso foi conhecido e improvido. Já era dispensável também. Desembargador André Costa, eu segui a orientação do eminente relator, Vossa Excelência. Sim, Excelência. Ratifico o voto provisório com o eminente relator. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. Processo número 213, apelação civil número 000542542-58-2008. Apelante Maria Zeni Góes e outro, advogado Dr. Odilon Pinheiro da Silva, apelado Raimundo Alves dos Santos, relator desembargador André Costa. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Dr. Odilon Pinheiro. Opa, boa tarde. Boa tarde, doutor. Né, Maria? Desembargador André. Contra mesa, 213. Como eu não voto nisso aqui, desembargador André, Vossa Excelência preside a sessão enquanto eu dou uma saída, ok? Aprender, né? Vossa Excelência em breve estará aqui a postos. Tá certo? Já retorno. Substituindo temporariamente o presidente exercício, é o 213. Tem sustentação oral? Sim. Ele representa qual a parte Maria apelante? Zeni. Maria Zeni. Não, 213, o senhor representa a senhora Maria Zeni Góes Steinberger, se não me enganar. Seja bem-vindo, advogado Odilon Pinheiro da Silva. O senhor tem até 15 minutos para realizar a sua sustentação oral. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar o desembargador relator Dr. André, aos demais desembargadores da 4ª Câmara. Gostaria de saudar o representante do Ministério Público, a todos os serventuários da Justiça e aos novos colegas advogados. Aqui, o caso em questão se trata a respeito de uma posse e uma composse. A minha cliente, a senhora Maria Zeni, adquiriu um imóvel, a metade do imóvel da senhora Terezinha Viana de Alencar, certo? Que era filha do senhor, só um minutinho, do senhor Oliveira Moreira, que era o proprietário do terreno, e com seu falecimento, veio até as herdeiras ficaram com a posse do imóvel. Só que o marido de uma das herdeiras, que era o marido da senhora Maria do Socorro Viana, disse que tinha adquirido esse imóvel do senhor Oliveira em 1986. O caso, assim, que não vem muito a realidade dos fatos. E a sentença concluiu que o réu detinha a posse exclusiva do ânimo domínio, afastando a composse dos autores. Então, assim, Vossa Excelência, tem alguns pontos aqui que eu queria levantar em questão. Era a transmissão hereditária da composse automática, né, do senhor Oliveira direto para suas filhas. O que foi apresentado em todos os autos, o que o senhor
o que o senhor, deixa eu ver aqui, o que o réu apresentou, o documento, não existe nenhum registro que foi adquirido na época, não existe nenhuma testemunha que comprove e confirme o teor do negócio jurídico. Então, assim, os documentos que foram apresentados aos autos são uns documentos duvidosos, que não comprova nenhuma a posse do terreno. Então, assim, hoje estamos aqui representando a senhora Maria Geni para que seja reformulada a sentença de primeiro grau, que dando a posse da metade do terreno para a senhora Maria Geni. É isso que a gente se requer. Desde já eu gostaria de agradecer a todos e uma boa tarde. Doutor, agradeço, doutor Odilon Pinheiro da Silva. Doutor Odilon, eu apresentei o voto nos eminentes pares e falo isso, vou ler o voto aqui, com devido respeito a Vossa Excelência e às partes, mas não vi outra saída. Eu vou até fazer questão de ler a emenda em face da sustentação oral de Vossa Excelência. Direito processual civil, apelação civil, ação de alienação de coisa comum, ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ofensa ao princípio da dialeticidade, recurso não conhecido. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral por entender não demonstrar a existência de composse entre as partes. Questão de discussão, analisar se os autores comprovaram a existência de composse. Razões de decidir. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha de maneira clara e específica os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença, nos termos do artigo 1010, inciso 2 e 3 do CPC. As razões recursais não enfrentam os fundamentos centrais da sentença, e não falo isso com alegria, mas são os fatos que estão nos autos, eminentes colegas. A sentença se baseou na ausência de prova de composto do imóvel, limitando-se o recurso a alegações genéricas sobre a escritura de compra e venda, que trataria sobre a propriedade, e não sobre a discussão de posse. A falta de impugnação específica constitui vício que impede o conhecimento do recurso. Então, eminentes pares, eu estou votando pelo não conhecimento do recurso, por os motivos que eu aleguei em síntese violação do princípio da dialeticidade. É com voto, senhor, que agora passo de volta à presidência ao eminente desembargador Francisco Bezerra, que retornou. Eu já votei provisoriamente, presidente, e acompanho integralmente o nobre desembargador relator. Também votei já provisoriamente, excelência, e mantenho o voto anteriormente proferido. Bom, o resultado fica proclamado à unanimidade, o que acabou o eminente colega firmado, desembargador André Costa. Na sequência, faço pregão do processo número 225, agravo de instrumento número 300-9179-88-2025. Agravante TC, SR de C, advogada doutora Amanda Florencio Melo, doutora Larissa de Alencar Pinheiro Macedo, agravado MAC, advogado doutor Thales de Oliveira Machado, relator desembargador Djalma Benevides. Ambas as partes solicitaram sustentação oral. Boa tarde, doutora Larissa. Doutor Thales de Oliveira. Boa tarde, doutora Marina. Boa tarde. Boa tarde, excelências. Os eminentes colegas advogados dispensam a leitura do relatório. Dispensa. Doutora Amanda tem a palavra por 15 minutos. Só peço venha, eu vou realizar a sustentação oral, desembargador Bezerra. Doutora Como é? Larissa. Falando Larissa. assim, Isso, doutora. Boa tarde, as duas estão habilitadas, mas o tempo vai ser concedido somente à doutora Larissa. Obrigada. Eu gostaria de cumprimentar a todos, saudando essa egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, o desembargador relator, desembargador Djalma, ilustre representante da Procuradoria de Justiça, Defensoria Pública de Segundo Grau, doutora Marina, secretária desta Câmara, meus colegas advogados e advogadas. Hoje eu vim à tribuna, excelências, em nome da dona Tereza, ora agravante, que com o máximo respeito vem pedir a reforma
parcial da decisão que foi proferida no juízo de primeiro grau, em que sejam deferidas as medidas protetivas patrimoniais que foram, porventura, não deferidas na sua integralidade. Porque o que se discute aqui não é um simples conflito patrimonial ou societário. O que está em julgamento é se o Poder Judiciário reconhece na prática que a violência doméstica também se exerce pela via econômica, pelo controle dos bens, pelo uso indevido das procurações, pela subtração silenciosa da autonomia financeira dessa mulher. A história que a Tereza traz a essa corte é de uma mulher que já é idosa, já conta com 63 anos, e ao longo dessa relação conjugal, e mesmo após o rompimento, passou a sofrer com um padrão contínuo de violência psicológica e patrimonial, que tem previsão na Lei da Maria da Penha, nos artigos 5º e 7º. Durante essa convivência, e também depois da separação de fato, o recorrido ele assumiu um controle total e absoluto sobre os bens comuns do casal, em especial sobre a empresa MAC Imóveis Limitada, de qual agravante a senhora Tereza também era sócia. A doutora Tereza foi excluída totalmente da gestão e da deliberação dessa empresa. O seu token foi utilizado indevidamente, sem a sua autorização, para práticas de atos societários, e após o rompimento dessa união, ela permaneceu sem qualquer fonte de renda, tendo até que vender seus bens pessoais para custear essas despesas essenciais. Esse quadro, como nós vemos, não é um mero desentendimento empresarial, é um padrão de manipulação emocional e econômica, que vem sendo agravado pelo indevido dos dados pessoais. Isso tudo vai se encaixar com precisão no conceito de violência patrimonial de gênero, que é subtrair, reter ou destruir bens, instrumentos de trabalho, recursos econômicos e documentos pessoais da mulher, como reconhece a Lei Maria da Penha. Então, diante dessa situação, a dona Tereza busca o Poder Judiciário e requer as medidas protetivas de urgência, como proibição da aproximação em contato, vedação de divulgação da sua imagem, encaminhamento do agressor para acompanhamento psicossocial e revogação das procurações e certificados digitais em poder do ex-marido, e a proibição dele praticar atos de administração ou disposição sobre o patrimônio comum, inclusive celebração de contrato envolvendo esses bens partilháveis. A magistrada de primeiro grau reconhece a existência de indícios de violência psicológica, defere as medidas de afastamento, a proibição do contato e a proibição de divulgação de imagem encaminha também ao núcleo, fixando um prazo inicial de 120 dias, mas indefere justamente as medidas voltadas à tutela patrimonial, que seriam a revogação das procurações de certificados digital e proibição dessa alienação ou disposição de bens comuns, sob um argumento de necessidade de dilação probatória e de questões de partilha, que seriam de competência da vara de família. Mas, desembargador Djalma, um juízo reconhece o contexto de violência e reconhece a necessidade de proteger a integralidade psíquica da vítima, mas deixa desprotegido o núcleo em que a violência se materializa, que é o patrimonial, essa autonomia econômica da mulher. Né, para proteger a senhora Tereza, não apenas na dimensão afetiva, mas deixa vulnerável na proteção econômica. É como se fosse, na prática, manter aberta a porta por onde essa violência está se perpetuando. É dizer que ela está protegida contra palavras e contra aproximação, mas deixa o ex-marido continuar agindo sozinho, sobretudo naquilo que vai garantir a subsistência dessa mulher. E é exatamente contra essa lacuna que se volta esse agravo de instrumento. As contrarrazões do ex-marido sustentam em preliminar que o agravo não deveria ser sequer conhecido, sob um argumento de que a decisão seria de natureza penal e que o recurso seria cabível em sentido estrito, mas com a data máxima vênia, essa até já foi superada. Inclusive, o parecer da Procuradoria de Justiça reconhece expressamente a natureza cível das decisões sobre matéria de medidas protetivas, que estão previstas no artigo 22 e seguintes da Lei Maria da Penha, afirmando ser plenamente cabível o agravo de instrumento. Aqui também se discute a aplicação do artigo 24, incisos 2 e 3 da Lei Maria da Penha, que autoriza de forma inequívoca a proibição temporária de celebração de atos e contratos de compra e venda e também a suspensão das procurações que a vítima tenha outorgado ao agressor. Então, são medidas protetivas de natureza civil, de caráter cautelar e preventivo, e podem e devem ser revistas por essa Câmara via agravo. Não se está aqui discutindo partilha, quero frisar isso, mas a preservação do status quo, a fim de evitar que a própria partilha futura se torne inócua. Também se sustenta que o juizado de violência doméstica não teria competência para medidas patrimoniais, porque essas matérias seriam competência da vara de família.
Mas aqui nós demonstramos de forma muito clara que a Lei Maria da Penha, nos artigos 13 e 14, confere aos juizados, além dessa competência de processar e julgar causas cíveis, né, traz também, inclui nas medidas protetivas essas suspensões. O artigo 14, a vedação dele, diz que a decisão definitiva de partilha pode acontecer, mas não impede que essas medidas cautelares protetivas para evitar a dilapidação dos bens possam ser reconhecidas. Então, não se trata aqui de discutir com quem fica o quê no divórcio, que não estamos falando de partilha. É de impedir que, sob o manto de negócios jurídicos e atos societários, se perpetue a violência, esvaziando o patrimônio comum e, com ele, a possibilidade de vida digna para essa mulher. Confundir violência patrimonial com mero litígio de partilha é, na prática, inviabilizar uma das faces mais sofisticadas da violência doméstica. E a probabilidade do direito está amplamente demonstrada. O agravo descreve um padrão contínuo de violência patrimonial, que é evidenciado pela utilização indevida do token, pela realização de alterações societárias sem o seu consentimento, pelo esvaziamento progressivo da sua participação societária e pela exclusão deliberada de sua atuação empresarial. O parecer da Procuradoria de Justiça é categórico ao reconhecer a existência de indícios suficientes de violência patrimonial, especialmente diante do afastamento da agravante da administração das empresas, constituída no casamento, da redução unilateral das suas cotas e pelo uso indevido do seu token, que é o seu certificado digital. Ou seja, a gente não está diante de alegações genéricas ou meras suposições, mas de uma narrativa coerente, apoiada em documentos, em um histórico de atos negociais que colocam o agravante em posição de vulnerabilidade econômica. E o perículo imóvel é ainda mais evidente a cada dia em que as procurações e os tokens permanecem válidos e nas mãos desse agressor, renova-se a possibilidade de novos atos de disposição, de novos contratos, de novos reajustes societários que podem esvaziar por completo esse patrimônio comum. E é nesse contexto que a Procuradoria de Justiça foi cirúrgica, destacando que a continuidade dessas práticas imputadas ao agravado pode tornar ineficaz qualquer partilha futura e reconhecendo expressamente o perigo de dano irreparável de difícil reparação. Esse argumento do prejuízo patrimonial ser irreversível não se sustenta na realidade dos processos de família e societário. Quem atua na área sabe que reconstruir anos depois a cadeia de atos de dilapidação, negociar recomposições e provar fraudes e simulações é uma tarefa, excelências, extremamente difícil, sobretudo quando todo o controle da documentação sempre esteve nas mãos de uma das partes. Numa situação como essa, exigir que a mulher espere calmamente o resultado da ação de família, enquanto o ex-marido continua com plenos poderes de disposição, é, na prática, negação de tutela jurisdicional efetiva. Tanto é que estamos nos 21 dias de ativismo em defesa do fim da violência contra a mulher. As contrarrazões ainda tentam desqualificar o quadro de violência, afirmando que a senhora Tereza teria mantido um padrão de vida elevado, recebido valores e despesas que foram pagas pelo recorrido, que afastaria essa alegação de vulnerabilidade. Mas essa linha argumentativa, com a máxima vênia, produz ainda mais uma revitimização. Em muitos casos de violência doméstica, especialmente quando envolve casais de maior poder aquisitivo, como o dos altos, o agressor ele alterna períodos de aparente generosidade com momentos de controle e punição financeira. Pagar algumas despesas, excelência, não elimina o fato de a mulher foi excluída do negócio que ajudou a construir, que ter sua participação societária reduzida e a sua autonomia econômica sequestrada. Longe de afastar a violência, essas despesas pontuais funcionam muitas vezes como um mecanismo adicional de controle, reforçando a dependência e dificultando que a vítima rompa o ciclo abusivo em que vive. Também não se pode usar contra a vítima o tempo que ela levou para buscar o judiciário. É amplamente reconhecido, inclusive pelos próprios estudos que embasaram a Lei Maria da Penha, que mulheres em situação de violência demoram anos para conseguir romper o vínculo e pedir ajuda, seja porque tem medo, por dependência econômica, pelos filhos, por vergonha e por também pressão social. Então, evocar essa demora como prova de ausência de urgência é ignorar a dinâmica própria da violência de gênero. A nossa Constituição, no artigo 226, parágrafo 8º, impõe ao Estado criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. E a Lei Maria da Penha é concretização desse comando. E ela foi um marco civilizatório para enfrentar todas as formas de violência.
que não é só física, é patrimonial, é psicológica, é sexual e é moral. E quando o judiciário reconhece a violência física, mas se recusa a agir na esfera patrimonial, nós enviamos à sociedade uma mensagem temerária de que bater é proibido, mas destruir silenciosamente a independência econômica da mulher ainda é tolerável. A própria evolução normativa e institucional, como nós temos o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, reforça que não há proteção efetiva sem olhar para a dimensão econômica dessa violência, sobretudo quando atos empresariais e societários são utilizados como instrumento de dominação. Esse caso, portanto, é uma oportunidade para que esta quarta Câmara reafirme que a violência patrimonial é, sim, uma violência doméstica e merece resposta firme, célere e efetiva. Diante disso é que nós vemos aqui dar voz à dona Tereza e pedir o provimento do agravo para reformar a decisão e deferir as medidas protetivas patrimoniais, como a suspensão das procurações e do certificado digital e a proibição temporária de realizar atos ou contratos envolvendo alienação ou oneração de bens comuns do casal, incluindo as cotas da Macimóveis, os imóveis, os veículos e valores em instituições financeiras. E pedimos também que seja observado o parecer da Procuradoria de Justiça, que após essa análise do caso, expressamente recomendou o parcial provimento do agravo para assegurar essas providências cautelares. Essas medidas, excelências, não retiram, repito, do juízo de família a competência para decidir a partilha. Não antecipam resultados de ação em curso e não punem o recorrido. Elas apenas impedem que o patrimônio comum seja consumido antes que o judiciário possa decidir com serenidade a quem pertencem esses bens. Proteger o patrimônio nesse contexto é proteger a dignidade, a autonomia e a possibilidade de recomeço da dona Tereza, uma mulher idosa. E é dizer com clareza que essa corte não compactua com formas sofisticadas e silenciosas de violência doméstica. E é com essas considerações, renovando o meu respeito a vossas excelências, que eu requeiro o provimento desse agravo nos termos expostos. Muito obrigada. Pois não, muito obrigado pela Larissa. Doutor Tales seria o seguinte, né? Vou falar. Isso, excelência. Doutor Tales, né? Doutor Tales, a gente ainda tem algumas sustentações orais previstas e o relator, pelo seu voto, ele favorece ao seu constituinte. Pergunto se Vossa Excelência dispensa a leitura da sustentação oral. Dispensa, excelência. Dispensa sim. Não, retorno então a palavra ao eminente relator. Ok, presidente. Eu, inclusive, desculpe, eu inclusive recebi a advogada no meu gabinete e tratando sobre esses fatos, e a gente vê que tudo que foi arguído pela doutora precisa de uma apuração. Né? Dizer que parte do capital social foi transferido, que essa transferência foi irregular, que foi usado um token sem autorização, tudo isso precisa de uma dilação probatória. Então, eu não vejo como conceder essas medidas em sede de medidas cautelares de urgência. Eu até peço vênia, porque estou discordando do parecer do Ministério Público, mas se eu não estou enganado, a doutora me disse também que nesta ação que está tramitando na vara de família, a questão já foi levantada e negada pelo juiz, e está em grau de recurso. Então, acho que mais um fator para que a gente não... já pensou, o juiz negou. Eu concedo, vai que o tribunal lá nega, como é que vai ficar? Entendeu? Então, acho que mais um fator, além de que são muitas alegações, eu não estou dizendo que não precise dessa medida pleiteada, mas eu acho que essa medida tem que ser melhor aquilatada, e eu não vejo como fazer isso dentro de uma medida cautelar, né, como essa como essa que está em curso lá no Juizado da Mulher. Né? Então, por isso, não desconsiderando, doutora Larissa, que isso pode ser viabilizado, eu só entendo que nesse momento, nas medidas protetivas, não é o foro próprio,
Então, eu vou ler aqui a ementa: Direito Processual Civil, agravo de instrumento, medidas protetivas de urgência, Lei Maria da Penha, violência patrimonial, pedidos de medidas protetivas referentes à suspensão de procurações e proibição de alienação de bens comuns indeferidos, necessidade de dilação probatória, incompatibilidade com a via do presente recurso, recurso desprovido. Eu não vou ler o voto, porque a gente tem ainda muito processo, mas no voto, doutora Larissa, eu examino exatamente a questão se é agravo, se é recurso sentido estrito. Eu também explico melhor por que não concedi as medidas no presente momento. É como voto, presidente, submeta aos pares. Foi na advogado Djalma, eu também eu recebi, claro, os advogados, né, no meu gabinete, principalmente a doutora Larissa. Mas Vossa Excelência não analisou dentro do contexto do agravo instrumento. O agravo instrumento, infelizmente, é muito restrita a matéria. Não podemos avançar se não há prova pré-constituída. Por conta disso, apoio Vossa Excelência. Desembargador Cláudio. Eu também já externei o voto provisório, acompanhando o nobre desembargador relator, inclusive uma ponderação que até me faço, um questionamento, com relação à questão da competência, já que está se falando que ela faz parte da sociedade, né? Nós temos hoje várias competências específicas empresarial para justamente discutir essas questões de dissolução parcial e reconhecimento, inclusive, de nulidades, de exclusão de sócio. Então, passaria muito também por essa questão da competência. Então, nós temos que analisar de uma forma realmente muito limitada nesse agravo, e não abrimos aí essas possibilidades todas. Acredito que está resguardado, de uma certa forma mínima, né, os interesses da agravante. Então, eu mantenho o meu voto, que acompanho Vossa Excelência. Pois não. Proclamo o resultado, o recurso foi desprovido unanimidade. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora Larissa. Desejo excelente sessão. Processo número 230, agravo de instrumento número 3013-84195-2025. Agravante José Edmir Azevedo, advogado. Doutor Kellington Azevedo de Figueiredo. Doutora Raniele Silva de Souza Medeiros. Agravado Companhia Energética do Ceará. Relator desembargador Djalma Benevides. A parte agravante solicitou a sustentação oral. Doutora Raniele, tudo bem? Boa tarde. Doutora Raniele, dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Excelência tem 15 minutos, portanto, para a sua sustentação. Obrigada, Excelência. Excelentíssimo doutor desembargador, relator Djalma Teixeira Benevides, da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará. Saúdo os excelentíssimos senhores também desembargadores integrantes desta egrégia Câmara, a Procuradoria de Justiça e os meus colegas advogados e serventuários aqui presentes. Meu nome é Raniele Medeiros, peço vênias de Vossas Excelências para proceder com a sustentação oral em julgamento do agravo de instrumento interposto pelo senhor José Edmir Azevedo, em face da decisão que indefere o pedido de gratuidade de visita em processo de recurso de agravo de instrumento. Eu realizarei uma breve síntese do objeto do recurso. O agravo se insurge contra a decisão do juiz APOC, que indeferiu o efeito suspensivo no agravo do instrumento, impôs ao agravante o ônus de recolher as custas processuais sob pena de extinção. O juízo, contudo, analisou as documentações apostadas naquele momento do que se possuía, da renda daquele período em que se ingressou com a ação. No entanto, a situação financeira do autor e agravante mudou no decorrer do processo, teve a sua aposentadoria compulsória decretada pelo órgão previdenciário que fazia, pelo órgão previdenciário competente do município em que ele trabalhava, ele é médico, agora está aposentado,
recurso que o agravante é um idoso de 76 anos sofreu essa redução de renda, possui atualmente diversos descontos nessa sua renda, os quais devem pensão alimentícia. Desse modo, podemos verificar a probabilidade do direito do agravante e o quanto a decisão de indeferimento da justiça gratuita prejudica o mesmo do seu pleito originário na ação do juiz Acó de questionar a dívida indevida que está sendo cobrada pela companhia energética, a qual o valor da causa está em mais de 70 mil reais, de uma dívida que está também nesse patamar muito elevado. A cobrança indevida, né, e a negativa do recolhimento das custas em se negar, ou melhor, a exigência de recolhimento das custas no processo em se negar a justiça gratuita, nesse momento, é negar o próprio direito de acesso à justiça a um idoso que busca essa reparação, em que lhe foi imputado uma dívida extremamente fora dos padrões da normalidade, e sem me estender muito, por conta de que o processo e o presente recurso, ele trata principalmente sobre prova documental e comprobatória, que já está nos autos dessa redução de renda do agravante, sem me estender muito, concluindo com a máxima vênia aos senhores desembargadores, faço os requerimentos para reforma da decisão agravada, conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, José Edmir Azevedo, e que, pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento. Finalizo a minha fala e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, doutora. Retorno então a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. Eu vou, então, passar a leitura da ementa. Direito processual civil, agravo interno em agravo de instrumento, julgamento conjunto, indeferimento de justiça gratuita, efeito suspensivo não concedido, mérito, indeferimento mantido, esvaziamento do mérito recursal, perda superveniente do objeto do agravo interno, agravo de instrumento desprovido, agravo interno prejudicado. E eu digo bem aqui, apenas para razões de decidir, capacidade financeira comprovada. A declaração de imposto de renda de 2024 demonstrou rendimentos tributáveis de R$ 413.731,31 de 3 fontes pagadoras, evidenciando plena capacidade financeira para suportar as custas processuais, estimadas em R$ 2.159,55. É como voto, presidente, submeto aos pares. Desembargador Cláudio. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. O recurso foi desprovido, agravo interno prejudicado. Unanimidade. Processo número 247, apelação civil número 018-3269, 36/2019. Apelante, Pomani Participações S.A. e outro. Apelado, CPFL Energias Renováveis S.A. Advogado, Dr. Tiago de Castilho Munhoz. Relator, desembargador Djalma Benevides. A parte apelada solicitou a sustentação oral. Dr. Tiago de Castilho. Dr. Tiago de Castilho Munhoz, ausente. Desembargador Djalma, vou só anunciar já a votação provisória. Todo mundo acompanhou, Vossa Excelência. Foi de provido unanimidade. Processo número 248, agravo de instrumento número 300.7234.03/2024. Agravante, Unimed de Fortaleza Cooperativa de Trabalho Médico Limitada. Agravado, JBLC. Eu acho que você pegou o processo errado. Não, Porque o resultado aqui está diverso. Não, 247. 247. Sentença desconstituída.
que aqui tem recurso conhecido e provido. Ah, certo, Quer ter certo. sido Não, tudo bem, desconstituído. tudo bem. É porque, Certo? é porque eu Que é o não non-sectário legal. Tá bom? É porque eu faço as minhas anotações todas antes para não perder tempo. Pois não. Quando Processo. Vossa Excelência estiver aqui, Vossa Excelência vai fazer essa técnica também, porque a gente ganha tempo. Certo? Processo número 248, agravo de instrumento número 300.7234.03/2024. Agravante Unimed Fortaleza, agravado JBLC, advogado Dr. Marcos Andrade Ferreira, relator desembargador Djalma Benavides, a parte agravada solicitou a sustentação. Boa tarde, Dr. Marcos. Boa tarde. Doutor Marcos, o agravo de instrumento que Vossa Excelência trabalha foi desprovido. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório e a sustentação? Sim, doutor. Djalma, eu vou só já a votação seguindo Vossa Excelência, viu? Unânime. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. É resultado unânime. Votação provisória confirmada. Eu agradeço. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado, viu? Processo número 284, agravo de instrumento número 3012.554.97/2025. Agravante Rodolfo Tertulino de Oliveira e outros. Advogado em causa própria, Dr. Rodolfo. Agravado Banco do Nordeste do Brasil S.A., relator desembargador Djalma Benavides, a parte agravante solicitou a sustentação oral. Esse já houve um anexo, né? Hoje. Ele está presente, doutor? Não. Ah, não, já saiu, né? Vai. Então, vou só proclamar aqui perda sujeito supervinheta objeto de recurso prejudicado. Já houve votação provisória, se confirma agora, unanimidade. O resultado fica proclamado. Vai, Maria. Encerramos as sustentações. Todas as sustentações encerradas com as pendências. Processo número 3 do PJE. Processo número 300.9286.35/2025, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Ficou quem? Qual foi o resultado aí? Desembargador André é impedido. Só falta o desembargador Cláudio, né? Votar. Número 3. O 3 da pauta, se ele não está nessa lista, é porque ele é só atender pelo sistema mesmo. O desembargador Djalma acompanhou, né? Conhecido e desprovido. Uhum. A fome é bom porque anima até o estômago, viu? Acompanho o voto, Excelência. Processo número 59. Apelação civil número 020.1137.64/2024, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, aguardando o voto do desembargador André Costa. 59, Excelência. Sim. Conhecido e provido. Presidente, eu estou acompanhando integralmente, quer dizer, quase integralmente Vossa Excelência, mas eu queria debater e estando aberto porque Vossa Excelência corretamente estou aqui. Descontos reiterados de valores, cujo montante total alcançou R$ 11.751,05. Esse é um saldo objetivo dano moral com finalização fixada em 5 mil. Esse aqui é só uma dúvida mesmo. Não seria o caso que a gente amplia, não? Porque houve um desconto de 11 mil. Botar 10 mil, botar 7 mil, porque... eu sei que eu proponho, Excelência, que assim, o senhor comprovou, o voto está muito bem feito, levantado, que houve reiterado desconto, chegar à cifra de 11.701. Eu não sei, aquela reunião nossa, se o parâmetro, se eu só acho que deve ser 7 mil, 10 mil, pronto. Pois é. Então, eu proponho, seria 10 mil reais a indenização. Que é caso, só para ficar claro para quem está acompanhando julgamentos,
Nós estamos completamente coerentes. Aqui o caso do desconto foi um desconto que ultrapassou R$10.000, deu quase R$12.000. Então, nesse caso, a gente está agravando em face do comportamento reiterado da instituição financeira. Obrigado, senhor presidente. Eu também concordo plenamente com a colocação do desembargador André e o voto de Vossa Excelência, já que aderiu também aos 10 mil, é perfeito e não precisa de nenhum reproche. Com o relator. Modificando para R$10.000. O voto fica proclamado. Processo número 75. Conflito de competência número 300.6787.80/2025, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, aguardando o voto do desembargador André Costa. 75. E hoje tem Por que fica esse vermelho, hein? Primeiro gabinete é o desembargador. Não conhece. Não, é porque ele está não conhecendo. Porque tem um voto aqui, quarto gabinete é o senhor, né? Tem o voto está verde aqui. O desembargador não conheceu. Conflito negativo competente, juízo de segunda vara, ação de reintegração de impostos, causa de pedido de servente possessório, matéria de direito das coisas, conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo citado. É porque na votação eu fiquei em dúvida, presidente, é porque apareceu o vermelho como se o senhor não estivesse conhecendo, na verdade. Eu não conheço, eu declaro a competência. Pois é. Ué, eu sou conhecido. Não, lá quando você bota a seta em cima aparece não conhecido. Mas o senhor conheceu e proveu para declarar competente juízo suscitado. Eu estou integralmente, depois só fazer o ajuste, acompanhando integralmente Vossa Excelência. Já votei provisoriamente acompanhando o relator. Na sequência, o processo número 89, apelação civil número 339.4198/2025, de relatoria do desembargador Cláudio Pessoa, aguardando o voto do desembargador André Costa. Eu acho que esse aqui... Só um pouquinho. Isso. Aqui trata, doutor Cláudio Paulo Pessoa, o seguinte: direito processual civil, apelação civil, ação declaratória negativa de débito, condenação, indenização por danos morais e materiais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Despacho determinando a juntar de documentos não atendido. Litigância abusiva. Recomendação do artigo 159, apelação conhecida e não provida. Excelência, nesse caso aqui, eu vou só pedir vista desses autos, tá? 89. Naquela reunião que nós tivemos, a gente decidiu que se a gente intimasse, a pessoa não respondesse a intimação, né, a gente declararia extintação. Foi isso aqui. A vista concedida. Para frente. Processo número 209. Apelação civil número 0200-281-35/2022, de relatoria do desembargador André Costa, aguardando o voto do desembargador Djalma Benevides. Com o relator, presidente. Recurso não conhecido. A unanimidade, está proclamado. Processo número 211. Apelação civil número 0200-47086/2024, de relatoria do desembargador André Costa, aguardando o voto do desembargador Djalma Benevides. 211, né? Sim, excelência. Conhecido e parcialmente provido. Acompanhe integralmente o relator. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantém o voto. Conhecido e parcialmente provido, unanimidade. Processo número 221. Agravo de instrumento.
agravo de instrumento número 062-9303-31-2024, de relatoria do desembargador André Costa, aguardando o voto do desembargador Djalma Benevides. 221. Recurso não conhecido. Esse assunto também já foi muito batido aqui, né? A questão de trocar um recurso por outro, erro grosseiro. E eu acompanho integralmente o relator. Cláudio. Também acompanho o relator. Não foi conhecido, unanimidade. Processo número 285, conflito de competência número 0000-131-59-2025, de relatoria do desembargador André Costa, aguardando o voto do desembargador Djalma Benevides. Conflito de competência. Suscitado. Nesse caso, acompanho também a relatoria do desembargador André, presidente. Unanimidade, a turma decidiu que o juiz suscitado seria competente para julgar a matéria. Vários vistas. Meu Deus. O número 130, de relatoria do desembargador Evandro, né? Eu não sei se vai poder ser julgado hoje. Está com vista para o desembargador Djalma. Fica para o retorno do desembargador. Sim, excelência. É o 130. 130. O visto não está presente, fica para... Perfeito, perfeito. Processo 130, adiado para a próxima sessão. Com o retorno do retorno do... Não foi muito. Foi muito. Processo número 132. Aqui, né? Não, porque como ele votou, fica congelado. E o processo número 132. Também com... Também. Adiado, né, para o retorno do presidente. Mas... Aí agora, excelência, tem aqueles três de... O processo 214, falta 216 e 219. O desembargador André já nos disse, adiantando, que o 214 e o 216 ele apresentará hoje. Eu devolvi. O 216 ele adiou e o 214 e o 219... Pronto. Esses três processos, Marina, eu tinha pedido vista num contato pessoal com o desembargador André na semana passada, pediu para me devolver, eu devolvi, né, para ele, para um reexame. Tá certo? Mas eu já adiantei ao desembargador André que, em virtude do desembargo da declaração não ter sido julgado, eu pediria vista para reexame. O desembargador André lê só pela... Não, que o senhor está falando, que o senhor me falou que, assim, que não estava entendendo por que os embargos estavam sendo julgados antes da apelação, foi isso? Não, assim, os embargos estariam sendo julgados posterior às apelações. A minha dúvida foi nessa aí. Ah, sim. Entendeu? Então a juíza esclareceu, eu fui ver. Estava com a juíza convocada no lugar. Vamos só anunciar aqui para ficar anotado. Posso chamar o 214, excelência? Vamos começar pelo 214. 214 é o? É o 0047-211-76-2013. Se eu devolvi ao desembargador, o desembargador André está julgando hoje, né? Só emenda, desembargador. Pronto. A cabeça da emenda? Não, eu vou. Deixa eu só explicar aqui. Ocorreu um acidente e teve várias vítimas. E aí, por uma deliberação das partes, cada conjuntivítico entrou com as suas ações. Isso gerou 3 ações. O juiz julgou simultaneamente as 3. Subiram para cá 3 apelações. Aí foi julgada a primeira apelação, e aí julgaram a primeira apelação, que deu razão às vítimas. Só que tinha mais 2 outras apelações. Nas minhas férias, foi colocado em votação essas 2 outras apelações, uma dessas é agora, 214, e também os embargos, em relação a outra apelação, que já tinha sido julgada. Né? Aí o que é que acontece? Para evitar qualquer confusão, eu resolvi adiar o julgamento dos embargos da terceira apelação
Que não se refere a essas duas. Não se refere a essas duas. Pronto, agora esclareceu. Pronto. Essas duas, porque eu considero... Certo? Não, agora esclareceu. É isso que eu queria dizer para o senhor. Que na época foi esclarecido Vossa Excelência fez um questionamento legítimo e válido. A verdade é que um acidente terrível pegou várias pessoas e a turma dividiu. Não, isso é tranquilamente. Não. Se a doutora Valesca tivesse feito esse esclarecimento, não estaria mais nem aqui sendo julgado. Pois é, exatamente. Aí eu disse, não, vou fazer o seguinte. O Maduro Bezerra chamou legitimamente a atenção para o fato, aí eu tirei os embargos da terceira apelação. Não, vamos julgar só as primeiras duas apelações. Aí julga e depois traz os embargos de tudo. Então, nesse caso aqui, que é a 214, Direito Civil e Processual Civil, apelações cíveis, acidente de trânsito. Só um pouquinho. O sistema resolveu mudar aqui para o lado. Para ajeitar aqui, centralizar. Só esclarecer que nesse caso eu vou votar porque fiquei vinculado. Certo? Não seria o próprio. Direito Civil e Processual Civil, apelações cíveis em trânsito, ação de reparação de danos materiais e morais, denunciação da lei, facultativo, caso fortuito, não comprovado. Esse PJ às vezes ajuda com isso. Não comprovação. Pensão mensal e danos morais mantidos, recursos conhecidos e desprovidos. Certo? Então, assim como eu voto, e aí para Vossa Excelência, até julgamento, a denunciação da lei da seguradora facultativa e seu indeferimento não gera nulidade, cabendo o direito de regresso por ação autônoma. 2. A alegação de caso fortuito deve ser comprovada por prova robusta, não bastando mera suposição. 3. A fixação do valor indenizatório por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a gravidade da lesão. Então, por esses motivos, conhecendo e negando provimento ao recurso. Eu, nesse caso, sim, Vossa Excelência esclareceu que o desembarque da cação não tem nenhuma pertinência para essas duas ações, não acompanha Vossa Excelência. Salvador de Jalma. Com o relator, presidente. Pois não, o resultado fica proclamado unanimidade. Vamos votar. O outro, que seria o 216, é o que a gente está retirando de pauta para publicar para o dia 16 de dezembro. Aí o outro seria o 219, processo número 0047-210-91-2013. Pronto, que senhor presidente, é o mesmo caso, né? Deixa eu só aqui, eu li a emenda para Vossa Excelência. Parei. Morreu. Tem só uma tese, como é outra parte, tem uma tese diferente. Direito processual civil, apelações, ação de reparação de danos e materiais e morais, acidente de trânsito, essencialmente defesa e inocorrência, caso fortuito, não comprovação, dano moral, majoração, recurso da autora parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso da empresa ré, conhecido e desprovido. Nesse sentido, presidente. Pois não, desembargador de Jalma. Com o relator, presidente. Também faço de ter sido esclarecido a não pertinência do desembarque da declaração. Com esse voto, então, eu acompanho sua excelência. O resultado fica proclamado unanimidade. Aí os embarques só vou trazer na sessão de 16. Não tem problema, aí porque já é uma outra coisa. Não tem pertinência com isso. Então, esgotamos a pauta, hoje foram julgados 285 processos. Tá certo? O doutor Cláudio hoje bateu o recorde e trouxe cerca de 140. Tá certo? Mas mesmo assim, com 25 sustentações orais, né? Cerca de 25, a gente conseguiu antecipar um bocado de tempo. Né? Imagina, aqui é meu. Sim. Eu passei 10 anos no Chile, eu saí
Mas é isso mesmo. Desembargador André, alguma coisa? Não, presidente, só parabenizado pela condução dos trabalhos, né? Mais uma vez, compartilhar a alegria e a honra de ter aqui ao lado nosso colega juiz de direito, Cláudio Paula Pessoa, que foi meu professor, né? E aqui com o embargador Djalma Benevides, firme e forte, agradecer a Marina Braga pelo trabalho na secretaria, o nosso apoio aqui da secretaria, a Força Policial, tanto a Defensoria Pública, que teve que se retirar mais cedo, como o Ministério Público. Desejar a todos uma ótima semana. Eu acho que a gente se encontra quinta-feira de manhã, né? Tem uma reunião administrativa aí de uma pauta, né? Mas eu acho que não vou ter compromisso, estou fazendo revisão cardiológica. E amanhã o amigo vai para a sessão. Amanhã tem um voto na terceira sessão. Segunda, na segunda. Só um minuto. Presidente, obrigado então. Boa semana dos Mardos de Deixa eu só corrigir aqui uma falha na minha primeira fala. Quando eu cumprimentei todo mundo, eu esqueci, porque eu não estava presente, de cumprimentar o doutor Luciano Persicotti, ilustre representante do Ministério Público, a quem eu queria abraçar nesse momento. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Inclusive, candidato a Procurador-Geral de Justiça, né? Né, rapaz? Olha aí. Sim, senhor. Parabéns, presidente Bezerra Cavalcante, pela sua condução dos trabalhos. Parabéns a todos nós. Nada, excelência, pode encerrar. Pronto. Então, mais uma vez, agradecendo a presença, né, honrosa do caro amigo Cláudio, dos meus colegas Djalma e André. Obrigado. Do doutor Pescote. Né? Obrigado. Assistência da Secretaria dos Policiais. Declaro encerrada a presença. Obrigado, presidente.